Boa noite, bem-vindo ao canal do Conhecimento e Entretenimento. Meu nome é Maria Patrícia Souza de Aguiar e hoje vou trazer para você a história geral. A história não só do Brasil, mas como a história do mundo. Eu vou trazer alguns tópicos que ficaram marcados no processo histórico por grandes feitos que marcaram de alguma forma alguns fatos que a gente viu quando criança e que é retratado nos livros de história até hoje. Vamos lá então? História geral para você. História geral, aula 36. Vamos começar desde 1981. Sultão Ottoman, fundação do Império Turco-Otomano. Naquela época, os sultões eles trabalhavam a questão do poderio. Então, eles dominavam o império não só pela questão no âmbito econômico, mas também no âmbito de ideias em geral. O que acontece? O império ele vai viver o seu auge ocupando o norte da África, a região do Mar Vermelho. Por que o Mar Vermelho era referência? Porque ele era referência em tudo, a questão das transações comerciais, e com isto, através das transações comerciais, é que as pessoas tinham contato entre si, entre demais povos que geravam dentro de algumas regiões uma comunicação pensada mais em termos de negócio, um interesse econômico. 1517, início da reforma religiosa. Vamos lembrar de quem? Martim Lutero. Martim Lutero, ele queimou as bulas papais em praça pública e isso fez com que ele fizesse uma reforma, porque ali na frente a Igreja Católica vai responder com a Contra-Reforma. E nisso, para que ele pudesse trabalhar suas ideias, segundo alguns autores, ele se refugiava em castelos. Inclusive teve um castelo de um príncipe que ele se refugiou por muito tempo para que suas ideias ali na frente fossem estudadas e divulgadas para o mundo todo. Em 1492, outro fato interessante, Cristóvão Colombo descobre a América. Quando Cristóvão Colombo descobriu a América, ele veio com 3 caravelas. Você aí de casa lembra qual era o nome das caravelas? Santa Maria, Pinta e Nina. Por quê? Porque ele veio através dos mares e nessa navegação ficava mais fácil encontrar o caminho das Américas. Em 1552, houve a destruição do Império Inca no Peru, pelo espanhol Francisco Pizarro. Porque este Império Inca ele era muito conhecido ali no Peru, onde aquele povo poderia divulgar a sua cultura e com isso trazer, expandir para mais pessoas o conhecimento do povo em si. Então, por isso nós tínhamos o Império Inca, tínhamos o Império Maia também, né? Tudo aqui nessa parte da América do Sul. Eram povos que muitas vezes teriam que ficar em regiões montanhosas para trabalhar a sua cultura. Não só a cultura religiosa, mas a cultura em si, o seu modo de viver. Em 1692, nós temos a Revolução Gloriosa, que foi a Revolução Inglesa. A gente sabe que a Inglaterra sempre teve essa questão de suas colônias, para quê? Para traduzir os seus impérios. Então, por isso que foi a Revolução Gloriosa, porque ela viveu maior auge, sendo que trazendo o seu poderio em cima de quem colonizava. 1618, Guerra dos 30 Anos, conflito europeu. Esse conflito europeu, a gente sabe que a maioria dos países europeus, eles sempre gostaram de quê? Mostrar o seu poderio. E com isso,
não só no aspecto econômico, mas no aspecto em geral de conhecimento, de, vamos dizer, um sobre o outro. O poder, né? Que a gente sabe que a questão do poder do Estado com a igreja sempre foi muito forte. E com isso, quanto mais posses tinham esses países, ficavam mais fáceis de dominar através do mar, né? Usava as navegações para fazer suas transações comerciais e comprar seus produtos e especiarias. 1687, nós temos Isaac Newton. Ele publica princípios matemáticos, começou a trabalhar matemática, olha que maravilha. Porque a partir daí ele começou... Como é que eram esses princípios matemáticos? Como é que eles trabalhavam? Muitas vezes trabalhavam ideias, colocavam em teste por muito tempo para poder ali na frente trazer solução para os problemas matemáticos. E isso impulsiona o iluminismo, porque o iluminismo é conhecido como a idade das ideias, porque a partir do momento que o homem começa a pensar, a matemática surge, o teatro surge, a pintura surge. E aí novas ideias vão surgindo e o poder não estava mais na questão de como se fosse uma dinastia, né? Mas não era bem assim. O poder estava no conhecimento, porque através do conhecimento pessoas poderiam ver os fatos com outros olhos. 1453, nós temos a tomada de Constantinopla, por quê? Fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Lembrando que a Idade Média, ela era conhecida pela a Idade das Trevas. Por que a Idade das Trevas? Nós tínhamos o poder, a Igreja e o Estado, eles se uniam. Os cavaleiros templários eram os seguranças que fazia aquela fortificação, tanto da igreja como do Estado. Então, cobravam-se indulgências, juntando a igreja e o Estado, para que o povo que ali morava ao redor, principalmente nos feudos, os pequenos feudos, onde as pessoas viviam um regime de avassalagem, que é o regime de servidão. E aí eles só viviam naquela servidão e o povo só vivia pagando impostos, né? E isso fez com que muitos saíssem. Na verdade chama o êxito do rural, né? O êxito rural, sair do rural para o urbano. E a partir daí a gente vai entrar no início da Idade Moderna. Nós vamos ver ali na frente, depois da Revolução Industrial, quando o povo sai do rural para o urbano e vai ter que trabalhar, né? Aonde? Nas indústrias, 12 horas por dia para poder sobreviver. E daqui na frente a gente vai ver capitalismo, o que é. Isso é tudo decorrente dessa transformação da Idade Média para a Idade Moderna. E na Idade Moderna, lembrando que as pessoas começam a despertarem para seus direitos, sabendo que tinha direitos. Em 1500, descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral. E aí eu falo para vocês, o descobrimento do Brasil foi por acaso ou intencional? Bem, muitas correntes diziam na época, antigamente, diziam que era por acaso, né? Que eles foram lá, pegaram outros caminhos diferentes da Índia, onde eles poderiam naufragar e errar o caminho. E tem outra corrente que fala que foi intencional. Por que essa corrente intencional ficou sendo como a mais válida? Porque quando os portugueses adentraram o nosso território, olharam para os índios, porque os índios depois vão ser colonizados pelos jesuítas, para trabalharem para servir a coroa. Então eles olharam para o índio e apontou o quê? Para os indígenas. Ali, ó, o seu colar representa o quê? O ouro, a terra. Então, significa o quê? Com as cartas de Pero Vaz de Caminha, essas cartas foram... foi uma forma de dosar,
sondar o território. Esse território tem a riqueza, esse território tem muita coisa para oferecer, a natureza, tem muitos produtos que pode oferecer. Então, com essa sondagem veio a intenção de quê? De ficar no país. Então, por isto que foi intencional. Em 1756, nós temos Inglaterra e França, a Guerra dos 7 Anos. Lembrando que a Inglaterra tinha o seu poderio econômico e a França também, mas não só na economia, questão de colônia, quem tinha mais colônia, até isso disputavam. Quem tinha mais colônia, onde eles poderiam exercer o domínio, até isso eles disputavam entre si, não só a questão econômica, mas quem conquistava mais pessoas, mais locais para que houvesse o domínio. Em 1508 nós temos Renascimento Cultural. Michelangelo faz aquela pintura na Capela de Sistina, aquela pintura na igreja, mostrando sobre a criação do mundo, sobre os anjos, sobre o poder de Deus, sobre o que seria esse mundo religioso, um mundo que trouxesse o amor, né? Mas um amor de uma forma que ali na igreja seria uma forma de a gente concentrar a nossa fé. Então isso aí ele começou a fazer as pinturas na Capela de Sistina. 1508, Renascimento Cultural, como eu falei, e em 1554 nós temos a fundação da Companhia de Jesus. O que era essa Companhia de Jesus? Era a Companhia dos Jesuítas. Os jesuítas se preparavam para catequizar o povo que se encontrava aqui no território brasileiro e divulgar a sua cultura. Tanto que eles aculturaram o povo que se encontrava aqui para dominar juntamente com o Estado todo o território. Em 1776, nós temos a independência dos Estados Unidos, mostrando o poderio de uma grande potência que teve que lutar muito para que sobreposse as demais potências e até hoje reconhecida pela forma que exerce no mundo todo, é reconhecido diante de seus poderio, vamos dizer, poderio mesmo econômico. E é assim que nós fizemos o esboço geral para vocês. Porque aqui a gente vai trabalhar a história, não só do Brasil, mas a história do mundo. Esses foram alguns fatos que marcaram a história do Brasil e do mundo. E quando a gente aprofundar a história, nós vamos entrar em cada detalhe, porque a história, gente, é um processo espetacular. Você estuda, você viaja e você entende. Porque hoje nós temos esse contexto diferenciado. O contexto que a gente vive hoje, a gente vai entender estudando a história. O que foi no passado e que esse passado refletiu para nós hoje. É isso aí, o canal do conhecimento é feito com carinho para você. E próxima semana nós vamos ver língua portuguesa. Porque apesar de tudo, é maravilhoso estudar e aprender a cada dia. Um beijo a todos e Deus abençoe tremendamente a todos. E vamos continuar lutando para adquirir o quê? Conhecimento. Beijos, fique com Deus. Tchau, abençoe a todos. Deus possa abençoar a todos. Beijos!